Fala galera, Hunter conversando com vocês aqui mais uma vez. Vamos realizar hoje o exercício de número 30 do BigCrowd na nossa série aqui de exercícios na modalidade iniciante, né? Atingimos aí a marca de 30 exercícios e é motivo para comemoração. Parabéns pra gente, parabéns para você que chegou até aqui. Resolveremos hoje o exercício 1043 do site, tranquilo? Novamente eu gostaria de dizer que eu tive que consultar um determinado site para poder resolver esse exercício, porque para mim estava um pouco complexo, eu não consegui resolver, infelizmente não. Então o link do site vai estar aí na descrição, caso vocês queiram consultar depois. Sem mais delongas, vamos ler o enunciado e ele diz o seguinte: leia a hora inicial e a hora final de um jogo. A seguir, calcule a duração do jogo, sabendo que o mesmo pode começar em um dia e terminar em outro, tendo uma duração mínima de 1 hora e máxima de 24 horas. A entrada contém dois valores inteiros de tipo primitivo inteiro, representando a hora de início e a hora de fim do jogo. A saída deve ser apresentada conforme esse exemplo aqui. Tranquilo? Qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? Como sempre, fazer a criação das variáveis de entrada mediante a função split. Então ele apresenta aqui primeiro que eu vou ter que criar duas entradas, né? Uma para o início do jogo, que eu vou chamar de início, e outra para o fim do jogo. Nossa, quase que não sai. Agora vamos fazer a devida conversão dos tipos primitivos. Colocar aqui inteiro, início, né? E colocar aqui fim, vai receber o próprio fim convertido para inteiro. O passo seguinte é verificar o tempo transcorrido no jogo, né? Então vamos fazer isso através de uma estrutura condicional. Nesse primeiro if a gente vai verificar caso o número de início, né, da variável início seja menor que o número da variável fim, né? Então eu vou escrever aqui, fazer uma estrutura condicional e vou fazer assim: se início for menor do que fim, como é que eu vou obter o tempo transcorrido caso o tempo de início seja menor do que o de fim? Eu vou criar aqui uma variável chamada tempo e eu simplesmente vou pegar a variável fim e dela eu vou subtrair o valor de início. Pronto. É só isso. Para obter o tempo transcorrido no jogo, se o início for menor do que o fim, é só fazer isso daí, tranquilo? E caso o início seja maior do que o fim, o que é que a gente vai fazer? Para isso eu vou criar um else aqui, né? Vamos criar um else e nesse caso a gente vai ter que realizar aqui um procedimento de subtração e soma e vamos construir a lógica aqui agora. Acompanhe o meu raciocínio. Primeiro faremos a subtração de 24 menos a hora de início do jogo. Por quê? Porque o enunciado diz que o formato de horas é 24, né? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente precisa saber quantas horas se passaram dentro do mesmo dia em que o jogo ocorreu, minha gente, né? O jogo iniciou num dia, a gente precisa saber quantas horas se passaram dentro desse mesmo dia, né? Por quê? Dizer que o número de início é maior do que o do fim significa que o jogo durou até o dia seguinte, além das fronteiras de 24 horas do dia em que aconteceu. Para que vocês entendam melhor, deixe eu exemplificar. Olha só, suponha que um jogo entre Flamengo e Fluminense começou às 22 horas de uma quarta-feira e terminou às 2 da madrugada de uma quinta, né? Ora, o número de início é maior do que o número do fim. Precisamos ver quanto tempo passou na quarta e somar com o que passou na quinta, sabendo que a quinta é um novo dia. E isso é o que vamos fazer abaixo, né? Construindo aqui. Como é que eu vou fazer? Observe. A variável tempo vai ser reutilizada aqui. E qual é o cálculo que eu vou usar nela aqui? Como eu já havia falado, eu vou pegar o 24, que equivale justamente ao dia em que o jogo começou. Eu vou subtrair o início, o tempo de início, né? O tempo de início vai retirar, né, de 24 o valor e o que vai restar, né, vai ser justamente o tempo transcorrido. E eu vou somar esse tempo
com fim. Em seguida eu simplesmente vou printar aqui, né? Vou printar o resultado com um print formatado conforme o enunciado e colocar o jogo durou, abre e fecha chave, e que variável eu vou colocar aqui? Sim, tempo, porque ela possui o cálculo, né? Inclusive tem que colocar aqui também horas, né? E esse S aqui vai entre parênteses, tranquilo? Agora vamos realizar os testes aqui no site do Replyt, tranquilo? O primeiro exemplo é 16:02. O jogo começou às 16 e terminou às 2 da manhã. A saída deve ser 10 horas. Olha aí, o jogo durou 10 horas. O segundo exemplo de saída é 0:0 e vai dizer aqui que o jogo durou 24 horas. 0:0. Olha aí, o jogo durou 24 horas. O terceiro e último exemplo é 2:16. 2:16. O jogo durou 14 horas conforme o enunciado. Código 100% aceito. Muito obrigado aí pela paciência de cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Deixa a sua dúvida aí, a fim de a gente poder crescer junto nos exercícios aqui do Bcrude, beleza? Até mais, que Deus abençoe.